quero só colocar para o pessoal o que foi o editorial do Globo hoje. Né? O Globo está dizendo: há espaço para a direita civilizada após a inelegibilidade do Bolsonaro. O sonho da Globo é que o PSDB voltasse, né? Mas eu acho que o PSDB também é uma marca que acaba. O PSDB vai acabar junto com o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, é um processo histórico que não tem base social, Joaquim. Então eu acho que não vai voltar o PSDB. O PSDB está espalhado em vários partidos aí de centro-direita, mas ele não vai mais aglutinar intelectuais. Até porque, quer dizer, o partido que está se convertendo na grande social-democracia brasileira é o PT mesmo. Né? Então, os liberais vão estar em outros partidos. É hora de reconstruir, vão ser reconstruídos espaços, por isso que eu falei do Alexandre. Esse espaço não tem vazio na política, não existe. Então eu falo para você, é claro que o Globo quer isso, sempre quis. O Globo queria o Ciro Gomes, o Globo quer, se tiver alguma viabilidade da Simone Tebet, quer. O Globo pode tentar articular, se o Lula não for candidato, né? O Globo, quando eu falo Globo articular, é que ele representa forças, que é a força da direita neoliberal. É a direita neoliberal. Se você for imaginar, vamos falar o seguinte: quem causou mais danos no Brasil? O Bolsonaro ou o Fernando Henrique Cardoso? Porque você pega o seguinte: o Fernando Henrique Cardoso, no final do governo dele, com toda a privatização selvagem, o Brasil estava pendurado no FMI, não sobrou nada. Podia ter usado o dinheiro para equilibrar finanças, pagar a dívida, que o Lula fez, aumentar as reservas nesse caso não, mas você pagar a dívida brasileira, você diminuindo essa dependência, não a zerar, porque dizem que nem é bom zerar. Mas ele poderia fazer isso, mas o desemprego era 12%, que era um desemprego parecido com o do Bolsonaro, que era um projeto também, um projeto neoliberal com um outro traço, autoritário, tá? Porque o Fernando Henrique não era um traço autoritário, de jeito nenhum. Mas você fala o seguinte: então o que é mais danoso? O Brasil perdeu a Vale no governo do Fernando Henrique Cardoso, a privatização de várias empresas, tudo ficou no privado e não resolveu o problema econômico brasileiro. Se você disser o seguinte: não, mas ele fez isso, mas olha como o Brasil cresceu, olha como o Brasil virou os Estados Unidos, etc. Pelo contrário, ele vai crescer no governo Lula, que é o projeto que é necessário para o Brasil, na minha avaliação. Mas o Globo sempre vai articular essa candidatura. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, olha bem o que eu vou falar. O que o PT tem que fazer? O êxito do Lula é o grande trunfo. Hoje ele já tem esse êxito, mas isso tem que continuar e isso tem que chegar até a população. As pessoas têm que comentar isso, como o cara é bom de serviço. E isso tem que ir além do PT, além do Lula. Isso tem que ir para o projeto todo que tem o PT e tem outros partidos também, que estão juntos. Mas se você olhar o sucesso, na minha avaliação, o governador mais avaliado, melhor avaliado é o do Piauí, que vem numa tradição lá do Wellington, e eles resolveram muitos problemas. O povo não é besta. Você está avaliando é porque a coisa está boa mesmo. Então você tem que entender que o bom de um governo de centro-esquerda no Brasil, porque o PT não é esquerda, tá? Tem esquerda lá, mas o PT é um partido de centro-esquerda, tá? O PT como um todo. Se você olhar os governos, ele é isso. Ah, não, ele é um partido de esquerda. Tal. É um partido de centro-esquerda. Tá? Um partido operário, tem uma característica social-democracia gigantesca, que nasceu assim, com a base da Igreja Católica, com a base do movimento sindical, entendeu? É isso que tem, é isso que é o PT. Tá? E que tem a esquerda, que renunciou à luta armada, que também estava ali dentro, e que surgiu. Mas se você olhar, a grandeza do PT são os seus quadros. Não é só o Lula. O Lula é um grande líder. O Lula sabe escolher, é um grande político. Mas quando dá certo no Piauí, não era o Lula que está lá. Era um projeto do PT. Eram quadros do PT construído com a outra nação, com outros partidos, etc., com essa habilidade toda que tem que ser feito. Na Bahia, está ganhando há muito tempo, por quê? Porque é os quadros que estão lá. Então, essa é a diferença. Por exemplo, quando você olha o desastre do Bolsonaro, tem o Bolsonaro em si, mas tem também os quadros que são ruins demais. Não consegue tocar. Então ele teve que contar com os militares, que a gente sabe que os militares são absolutamente incompetentes. Provaram isso. Provaram. Na pandemia, que era o grande desafio. Né? Ali os militares poderiam mostrar, falar como nós somos bons. Entendeu? Mas nada. O projeto deles é projeto de poder. Ocupar cargos, ir lá no governo. E vão fazer isso sempre, viu? Eles querem o protagonismo. Mas o PT é diferente. Então, quando eu falo para você que o Globo, para vencer essas forças neoliberais, é preciso ter uma política de base fortíssima, você ter um projeto de comunicação forte, fazer isso chegar no povo e mostrar que o PT é bom de serviço. E isso tem vários lugares que pode ser mostrado. É isso que tem que ser. O Joaquim, o que você está falando é interessante, porque quando começou toda essa histeria, né, e eu conheço muita gente que era, sabe aquele cara que seria o eleitor tradicional do PSDB, meio centro-direita, aquela coisa. Quando começou, e tinha gente que queria ir para a rua, aquela palhaçada, tudo, cara, mas o que vocês são contra o PT? O Lula é o melhor gestor do capitalismo brasileiro.
Não tem para ninguém. Ninguém administra melhor a economia brasileira do que ele, está provado, está demonstrado. É só olhar todos os indicadores. Aí vinham com essa palhaçada, não, mas veja bem, é uma questão moral. Como assim, cara? A direita brasileira é toda imoral. Não existe ninguém moral na direita brasileira. Então, se você quer resultado econômico para o teu bolso, se você quer ficar mais rico, prosperar, é o Lula, como já está acontecendo. Né? A gente tem matéria aqui, primeiros 6 meses, Joaquim, desse ano, valorização da moeda brasileira, está tudo caminhando na direção correta, financiamento recorde para a agricultura, Banco do Brasil disparando também o crédito agrícola. O Brasil está entrando num ciclo de forte crescimento econômico. Por quê? Porque está se normalizando. Né? Só falta o Roberto Campos Neto. Só falta o Roberto Campos Neto entrar na linha. E ele está isolado. Ele está isolado. Não tem mais ninguém com ele. Né?